Essa história começou nos anos de 1980, quando eu vim morar aqui em Alagoinha de novo. Encontrei com o senhor, o doutor Erasmo Lumba de Oliveira, que foi um dos primeiros dentistas daqui de Alagoinha. Só que ele morava em Brasília. E como ele era uma pessoa aqui da terra, gostava muito das histórias de Alagoinha, uma pessoa muito apegada à família, aos amigos, então ele resolveu fazer uma pesquisa sobre como era que tinha sido a fundação de Alagoinha, que antes o tenente Dorgival Galindo já tinha feito um manuscrito em 1931, contando uma pequena história, como surgiu a vila de Alagoinha, como foi o começo realmente da história, como foi que o fundador Gonçalo Antunes Bezerra veio para aqui, etc. Então ele me convidou para eu escrever, porque ele tinha muito o dom da pesquisa, mas da escrita ele já sabia que eu já era escritora, já tinha escrito para jornais, para revistas, já tinha sido feito um programa de rádio em Afogada em Gazeira, na Rádio Pajeú. Então já tinha alguma coisa de comunicação. Ele me deu as pesquisas e eu ajudei em algumas pesquisas, mas o meu objetivo maior foi escrever. Então ele me dizia, passava para mim e eu escrevia. Com ele, juntamente, a gente fez o roteiro do livro. Inclusive, a sugestão do título foi minha também, que ele estava sem saber como era que fazia. Ele coloca a nossa história, né? Alagoinha, nossa terra, nossa história. Então, ele é composto de 17 capítulos, só que resumidamente. Porque se fosse fazer mesmo, contar, aí ficar um livro muito grande e ninguém consegue. Hoje em dia, pior, né? Ele é uma coisa muito grande. Então, é um resumo de 17 capítulos. Nos capítulos tem os subtítulos, mas eu me lembro bem que começa com a história da cidade, como foi comprada as terras, o dono, que foi Gonçalo Antunes, que comprou o irmão dele, que eu já disse antes, e depois tem a geografia da cidade, como é que são formados os lajedos, tudinho, a história das lagoas, do Caldeirão do Padre, depois a gente passa para a história da educação, das primeiras escolas, que uma das primeiras foi a escola Gonçalo Antunes, depois veio a Tenente Dorgival, por aí segue. As escolas do município, depois tem a questão da saúde, os primeiros médicos, a religião, a história da religião católica, da religião adventista, da batista. Depois a gente tem o esporte, como foi fundado o Guarani, que foi um dos primeiros times daqui, lazer, que tinha o clube, as festas populares e as festas religiosas, que aí conta como era o mês de maio, conta como era a festa da padroeira, tudo isso a gente tem. No final tem os hinos de Alagoinha, né, que tem o hino da Imaculada, tem muita coisa. É um resumo geral da história em si, até 2015. A história política da cidade, como foi os primeiros prefeitos. Eu sei que dá uma visão, um panorama geral da história. Esse livro foi o seguinte, foi interessante. Ele escrevia os tópicos, doutor Erasmo, eu não conhecia a letra dele. Benedito Valadares batia numa máquina antiga, mas ele batia do jeito que ele dizia. E eu ia resumir, fazer a escrita na mão, copiava na caneta, no lápis. Aí nessa época eu já estava na biblioteca, aí sempre sobrava mais um tempo. E quando eu chegava em casa, Maria Luísa, minha filha mais nova, foi que digitou. Ela digitou o livro, até tem o nome dela na ficha catalográfica, né? Tem o nome dela, digitada era Maria Luísa. Ele foi lançado para o público em 2015,
no clube no dia 1º de janeiro de 2015. E como era o sonho dele divulgar esse livro para ficar um legado para as gerações futuras de Alagoinha, eu prometi a ele que ia divulgar. Como de fato, ele só fez 500 livros, aí não deu para todo mundo, né? A gente doou os livros nas instituições, nas escolas, e já tem esse livro até no exterior. Só que aqui em Alagoinha ficaram pouquíssimos. E eu tinha prometido a ele que ia divulgar o livro dele, a história que ele fez com tanto carinho, com tanta dedicação. Aí foi em seguida, com 6 meses depois, ele morreu. Mas eu me senti realizada porque fiz o que ele queria. Os meus desafios foram um bocado, porque, como eu dizia, eu trabalhava, né? Na época eu dava aula, estudava, fazia pós-graduação, trabalhava aqui, trabalhei em Pesqueira, tinha as meninas pequenas, Marisa e Maria Luísa, elas eram novas, e elas me ajudavam a escrever alguma coisa. E teve Givaldo, que foi uma peça importante, chave na minha vida de escrita. Porque para onde eu ia, eu tinha que ir com ele. Ele ia dirigindo, e faz pesquisa mais Erasmo, tudinho, e ele ia comigo, me ajudar, porque senão a gente não terminava de fazer a escrita. E eu parei um tempo, porque quando eu estava na direção da escola, eu não tinha muitas condições de parar para fazer o livro, escrever. Mas Elisane também me ajudou, mas foi assim que eu terminei. Foi muito desafio, mas terminei. Quando eu terminei, que Nivaldo, meu primo também, Nivaldo Inojosa, me contribuiu muito com as fotos. Dilcinho também me cedeu algumas fotos da cidade antiga, de Dona Carminha Simões, tinha muita coisa de foto. E a gente ilustrou o livro com isso. Que quando eu vi o livro pronto, eu não acreditei. Eu digo, isso é o livro. Mas saiu até melhor, a gente escolheu uma letra acessível para as pessoas mais velhas lerem. Sei que pronto, foi feito o livro da cidade, pelo menos a primeira parte. Daqui por diante, quem quiser escrever, né? Aí escreve, continua a história, que a história não parou. As inspirações dele, como eu disse a você, ele era muito o pessoal antigo que chama barrista. Era a pessoa que gosta muito da cidade, que tudo ele achava bonito aqui. Gostava realmente da cidade natal dele, né? Foi a inspiração dele. Ele queria também deixar uma história escrita. Porque, como a gente conversava, nem toda cidade tem um livro escrito da história. Uma das cidades que tinha um livro escrito era aqui, Alagoinha. Isso foi a inspiração dele. E a minha inspiração, além de ajudar ele, que eu gostava muito dele, a gente fazia parte de um grupo de amigos, e eu via que ele não ia ter condições de escrever, por conta de tempo e etc. Que ele morava em Recife depois, que veio de Brasília. E a minha inspiração é que eu gosto muito de história. E sempre fui muito apegada à história de Alagoinha, porque antes de eu saber muita coisa, que eu devo muito a ele, a história que eu conheço hoje, por causa da minha mãe, das minhas tias, que é aqui do pessoal Inojosa, Galindo, que sempre me contavam, e eu era muito esperta desde pequena e ficava perguntando. Então tudo isso de criança, eu fui absorvendo na minha mente. Então eu conheço muito a história de Alagoinha. A minha inspiração era gostar também da história. Eu tenho que agradecer a Deus por ter esse dom, né? Que é um dom que a gente tem, de escrever, de conversar, de falar. Eu sempre fui muito para essa área de comunicação. E agradeço primeiro a doutora Erasmo Lumba, que me deu essa oportunidade de conhecer mais a fundo a história de Alagoinha. Agradecer a minha família, que também me apoiou, meu esposo, minhas filhas, principalmente Maria Luísa, que escreveu. E a todas as pessoas que a gente fez perguntas, que acharam bom e responderam com boa vontade, né? De receber a gente nas casas, aquela questão da amizade, tudo. Mas o agradecimento é esse, de modo geral, entendeu?
eu sempre fui muito adepta de leitura de livros. E mesmo, como eu digo, mesmo com a mídia, com o Instagram, com o YouTube, com o blog, sempre é bom o livro, porque o livro, ele transmite o quê? Uma certa paz, né? Você não está com aquela questão tecnológica na sua vista, não está lhe ofendendo, nem está lhe perturbando, às vezes com som, alguma coisa. O livro leva você a viajar. Quem leu, quem conheceu a história, vai se emocionar porque passou por aquela história. Aí diz, então me lembro disso, me lembro daquilo. A capa do livro, ele retrata uma feira que tem aí na frente da igreja. E quando a gente olha, a gente conhece alguns personagens que estão no livro. Aí tinha Zé Vitor Bananeiro, que vendia banana. Tem ele no livro. Eita, seu Zé Vitor, entendeu? Aí você vai vendo, você recorda o que passou. E as pessoas novas que ainda não leram vão se encantar também, porque é a história da gente. Emociona, porque é sua história. Se não fosse o que nasceu agora, é de sua mãe, de seu pai, de seu avô. Então são nossas raízes que estão ali. Quem não leia, procure ler. Que a gente ainda encontra um ou outro por aí, livro.